Olá! Começa agora mais uma edição do Oeste Saúde, o nosso encontro semanal, onde a gente dá dicas, informações, orientações sobre a saúde para que você viva cada vez melhor e tenha, na maior parte do tempo, bem-estar. Você vai assistir agora um trecho de uma declaração da modelo Isabela Fiorentino. Isso circulou recentemente e teve bastante repercussão. É um tipo de comentário que aparece com muita frequência e quando o assunto é saúde, é muito importante a gente, às vezes, traduzir e explicar para dar um esclarecimento mais geral. A gente vai rever essa fala e, na sequência, explicar o que diz a ciência sobre essa informação, para que a informação seja confiável e segura. Eu não uso filtro há 6 anos. Se você usa filtro solar todos os dias você tá dando um propofol pra tua melanina. Ela tá lá morrendo um zumbi. A hora que você vai tomar um sol, que você corre, fica quente, aquela pele fica toda manchada com melasma. Bom, eu não sei o que vocês acharam sobre essa fala, sobre esse comentário, mas ela é bem distorcida. O que a modelo está dizendo nesse momento é que se você usar filtro solar, você cansa a sua melanina e aí quando você tomar sol, aparece manchas. Enfim, é algo que eu também não consigo nem entender muito a lógica. Então vamos lá entender o que acontece. Quando nós tomamos sol, o sol é uma radiação bastante complexa. Nós temos vários tipos de raios. Às vezes você já ouviu falar sobre isso, o raio UVB, o raio UVA. Nós temos também luz visível, ou seja, a luz solar que chega na nossa pele no dia a dia é bastante complexa, trazendo várias radiações. Cada uma dessas radiações tem uma, vamos dizer assim, interação com a pele. De qualquer forma, quando ela chega, ela tem uma penetração. A UVB, que é aquela luz mais famosa, porque é a luz que chega na Terra das 11 horas da manhã até mais ou menos 2 horas da tarde, ela, quando faz essa penetração, quando chega na nossa pele, ela vai lá no coração da nossa célula, o DNA, e causa danos, principalmente quando a pele vai ficando vermelha. Ou seja, você está lá sossegado, de férias, tomando sol, a pele ficou vermelha, infelizmente você já está tendo uma agressão importante no DNA, que é o coração da nossa célula, que é onde tudo acontece. E mais tarde isso pode repercutir num câncer de pele. Outra coisa é que se você toma o VA é a luz que tem o dia todo, desde que amanhece até o fim do dia. Ela vai mais profundo na nossa pele, ela entra mais e ela vai lá, atinge os vasos sanguíneos que estão ali na derme, ela atinge também vários outros tipos de célula e o colágeno. O DNA e o colágeno são muito atingidos pelo sol, então há uma destruição dessa proteína e nós temos também a possibilidade de um envelhecimento precoce. E a luz visível, que é uma outra parte da luz do sol também, ela também entra e vai procurando lugares que tenham mais pigmento e mancha mais a nossa pele. Bom, então é importante entender que nós podemos até tomar algum sol sem filtro solar para ativar a vitamina D, para certos processos metabólicos necessários. Mas assim que a sua pele começa a ficar vermelha, é sinal que ela está pedindo socorro. E nós bronzeamos justamente porque nós temos uma célula chamada melanócito que assim que ela entende que nós estamos sendo agredidos, ela produz mais pigmento. Então, você fica bronzeado, vamos dizer, porque o melanócito está preocupado em te proteger, ele produz mais pigmento.
Então, é lógico que nós vamos ter diferenças também entre as pessoas. As pessoas com uma pigmentação mais forte têm mais capacidade de produzir a melanina, ficam um pouquinho mais protegidos. E aquelas pessoas clarinhas, branquinhas, ficam logo vermelhas, queimadas e justamente são as que têm mais possibilidade de câncer de pele. Então, houve, infelizmente, um equívoco nessa fala, porque é importante que a gente use o filtro solar. Não precisa ser neurótico, podemos, assim, uma vez por dia, tomar 10 minutinhos de sol numa parte do nosso corpo, até para ativar a vitamina D, mas quando vamos para a praia, quando vamos fazer um passeio muito prolongado, se trabalhamos ao ar livre, é necessário que a nossa pele seja protegida, tanto para evitar o câncer de pele mais tarde, como também para evitar um fotoenvelhecimento precoce. Cuide-se sempre e agora nós vamos para um intervalo e na sequência teremos uma entrevista bastante interessante sobre a relação entre a alimentação e saúde mental. Até lá! Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Estamos de volta e para falar de como a alimentação influencia a mente. Esse é o foco da Psiquiatria Metabólica, um Instagram muito interessante. E para explicar melhor, nosso contato agora é com o psiquiatra e psicanalista Dr. Regis Chachamovic, que é uma referência na área aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, Dr. Regis. Obrigado, Denise. Deixa eu estar aqui. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é essa: a alimentação pode influenciar nas doenças psiquiátricas? Então, essa é grande parte do que origina a psiquiatria metabólica, né? Quer dizer, a ideia, o conhecimento de que, sim, a alimentação interfere muito, né, em toda a saúde mental e nos transtornos das doenças psiquiátricas de forma, assim, muito importante, né? E é interessante porque, assim, é muito lógico para a maioria das pessoas que a alimentação interfere na saúde física em geral, né? Então, a gente vê diabetes, sobrepeso, obesidade, diversas outras condições. É muito fácil a gente imaginar problemas cardíacos, por exemplo. A gente imagina com facilidade que a alimentação tem um papel importante. E na saúde mental, às vezes, isso não é tão intuitivo, assim, né? Essa relação acaba não sendo tão fácil de fazer. Mas o conhecimento que a gente tem, tanto de teoria quanto de prática, deixa cada vez mais claro que a alimentação tem um papel fundamental, tanto na origem dos quadros psiquiátricos, mas talvez mais importante até, como possibilidade de intervenção, quer dizer, como ferramenta terapêutica para tratar os quadros psiquiátricos. Questão que eu acho assim muito diferente, muito interessante, muito rica. E eu queria saber como você chegou nisso, porque a maioria dos psiquiatras, que a gente saiba, não aborda essa questão. Queria saber como você fez esse caminho e que resultados que você está tendo e alguma coisa na prática, como acontece. De fato, assim, a maioria dos psiquiatras não aborda esse assunto e o motivo ele é relativamente simples, a gente não aprende isso na nossa formação, né? Na faculdade de medicina, na especialização em psiquiatria, quase não se fala sobre o papel da alimentação como uma ferramenta terapêutica, né? A gente muito pouco ouve sobre isso. Como eu cheguei até aí, foi um caminho longo, de alguns anos, assim, e foi meio por acaso, porque eu trabalhei durante muito tempo como psiquiatra sem imaginar que a alimentação pudesse ter alguma coisa a ver com a saúde mental de forma mais definitiva, então eu não falava sobre isso praticamente com meus pacientes. Falava aquelas coisas mais genéricas, de ter uma alimentação equilibrada, da importância disso, mas não com algo mais objetivo, assim, mais específico. E eu cheguei até aí descobrindo primeiro o estilo de alimentação low carb, em função da minha esposa, que sempre teve um quadro de ovários policísticos, que é uma alteração muito comum nas mulheres, né? Uma alteração endocrinológica muito comum.
E a gente descobriu nessa época, isso foi em 2014, a importância e o papel de uma alimentação low carb, quer dizer, baixa em carboidratos, no manejo dos ovários policísticos, e a gente começou a implementar isso. Eu e ela, né? Ela para isso e eu junto. E foi muito efetivo para nós. Eu fiquei fascinado com esse conhecimento que para mim era completamente novo. Eu nunca tinha ouvido falar nem de alimentação low carb, muito menos do papel da alimentação no manejo disso. E aí comecei a pesquisar alimentação muito nessa área, né, da parte mais endocrinológica, diabetes, ovários policísticos, até descobri em 2019 uma psiquiatra americana chamada Georgia Ede, que estava utilizando a intervenção alimentar no tratamento de seus pacientes. E foi aí então que eu fiquei fascinado por esse mundo. Quer dizer, se abriu uma janela na minha cabeça de algo que eu não imaginava que existia, e comecei a pesquisar cada vez mais isso, fascinado pelo potencial, pelo papel que essas intervenções podem ter. E de lá para cá isso foi se tornando cada vez mais a minha prática, né, a base da minha prática. E nos últimos 2, 3 anos isso é 95% do que eu faço, é justamente trabalhar com essa área que hoje a gente chama de psiquiatria metabólica. E você consegue, através desse caminho, né, dessa abordagem, diminuir o uso de remédios que você poderia usar? E também diz para nós, assim, quais são as principais alterações psiquiátricas que você tem tido os melhores resultados? É muito interessante isso, Denise, porque assim, quando a gente pensa, por exemplo, no uso de remédios, né, em psiquiatria, eu não sou alguém que fala contra o uso dos remédios, né? Os remédios têm o seu papel. Mas os remédios eles têm uma certa especificidade, no sentido de que alguns remédios funcionam para algumas condições e não funcionam para outras, ou funcionam para alguns diagnósticos e podem piorar outros diagnósticos. A gente tem que sempre pensar isso quando a gente usa remédios. Na psiquiatria metabólica, as intervenções que a gente tem, do que a gente sabe até hoje, isso fica muito claro. Não existem condições ou diagnósticos nas quais elas funcionam e outras nas quais elas não funcionam. Ou mesmo nas quais elas podem funcionar mais e podem funcionar menos. O que a experiência mostra é que as intervenções que a gente usa em psiquiatria metabólica podem funcionar nos mais diversos diagnósticos psiquiátricos. E isso, a explicação mais provável disso é que deve existir, isso tem pesquisas cada vez mais, tem pesquisas sugerindo fortemente isso, de que deve existir uma raiz comum a todos os quadros psiquiátricos, quer dizer, alterações do funcionamento cerebral, alterações do metabolismo cerebral, por isso a gente chama de psiquiatria metabólica, que parecem estar na raiz dos mais diversos quadros psiquiátricos. E uma intervenção que atue nessa raiz pode ser efetiva independente de qual o diagnóstico. Então, na minha prática, ao longo desses anos trabalhando com isso, muitos e muitos diagnósticos diferentes a gente se acostuma a ver melhorarem, como depressão e ansiedade, que são os mais comuns, mas também transtorno bipolar, esquizofrenia, TDAH, toque, devo estar esquecendo de outros transtornos alimentares, enfim. É uma gama de diagnósticos que tem muito boa chance de funcionar com essas intervenções e não parece haver diferenças significativas entre esses diagnósticos. Eu queria saber, Regis, porque essa é uma mudança, né? Você mesmo comentou, começou por causa da questão da sua esposa, você foi estudar, e, enfim, né, segue isso. Mas eu não conheço muitas outras pessoas, né? Você tem resistência dos seus pares a respeito de usar né, a dieta, a alimentação como uma ferramenta terapêutica na psiquiatria? Sabe, Denise, que assim, isso felizmente tem mudado muito recentemente. Quando eu comecei a falar sobre isso no final de 2019, eu comecei a falar mais sobre isso em redes sociais, Instagram, por exemplo, em 2020, né? Está fazendo quase 6 anos. E nessa época existia muita resistência, porque era uma coisa completamente nova aqui. Fora daqui tinha alguns psiquiatras já falando e trabalhando com isso há algum tempo, tem psiquiatras trabalhando com isso há 15, 20 anos. Mas aqui não, né? Aqui era uma coisa, mesmo quando eu descobri, entre aspas, isso para mim era uma coisa nova, nunca tinha ouvido falar disso, né? Então existia, e eu imaginava que ia levar muito tempo até que isso mudasse, quer dizer, que ia ser um movimento muito lento, muito gradual. E nos últimos, assim, 2 anos, eu tenho visto cada vez mais profissionais de saúde interessados por isso, e recentemente cada vez mais profissionais de saúde mental interessados por isso.
tanto das áreas como da psicologia e da nutrição, pessoas, nutricionistas que trabalham com saúde mental se interessando por isso, mas também psiquiatras, né, que naturalmente têm uma resistência maior, e é uma coisa natural, porque são tratamentos que não são falados, não estão nos guidelines oficiais, quer dizer, nos congressos de psiquiatria, nas reuniões científicas, isso é uma coisa que ainda não é falada. Então é natural que exista uma certa resistência dos psiquiatras que não encontram seus colegas falando sobre isso. Mas tem me surpreendido que aos poucos esse interesse tem aumentado e tem sido crescente. Então, a resistência tem sido menor do que eu esperava, né? Isso dá uma boa expectativa de que nos próximos anos, eu acho que não vai demorar tanto tempo assim, eu imagino que essa é uma área que vai crescer muito. Eu estou assim muito feliz de você estar aqui conosco. Infelizmente, a gente tem que ir encerrando a entrevista. Eu quero só reforçar para quem nos está ouvindo que nós estamos falando de alimentação, dieta, aquilo que você normalmente faz no dia a dia, você vai se alimentar. E de que isso, feito de uma forma mais adequada, pode ajudar em vários quadros, né? Como o doutor falou, depressão, ansiedade. Isso é fantástico, gente. Isso não dá nem para explicar, né? Então, Regis, eu não sei se as pessoas, como é algo muito novo, de uma maneira geral, eu não sei se elas entendem muito bem. De que tipo de alimento você está falando, de que tipo de dieta você está falando? Dá para você dar uma ideia geral, assim, para a gente poder encerrar? Dá sim, claro. E realmente é uma coisa muito nova, né? Às vezes a gente fala de uma forma mais genérica e as pessoas ficam se perguntando, mas o que exatamente é isso que a gente está conversando, né? E eu costumo dizer assim que do que a gente tem de estudos e de prática, mas dos estudos especificamente, porque é daí que vem o conhecimento mais robusto, a gente está falando de basicamente existem 3 intervenções alimentares, ou seja, 3 tipos de dieta que têm um papel terapêutico em psiquiatria, que podem ser uma ferramenta de melhora de quadros psiquiátricos. 3 tipos de dieta, basicamente, a gente tem com esse conhecimento. Uma é a dieta mediterrânea, que é uma dieta super falada e assim, reconhecida como uma dieta saudável, como uma dieta interessante. E a gente tem alguns estudos mostrando que em quadros depressivos, especificamente, a adoção de uma dieta mediterrânea melhora o quadro depressivo, melhora os sintomas. Então aqui a gente já tem um tipo de alimentação. Depois a gente tem uma dieta baixa em carboidrato, que é o que a gente chama de dieta low carb, que é uma dieta em que a gente costuma usar alimentos limpos, entre aspas, quer dizer, tentar usar o menos de alimentos processados, o que já acontece na Mediterrânea, mas baixando a quantidade total de carboidratos na dieta. Isso acrescenta uma camada adicional de melhora metabólica e de melhora sintomática também. Então é como se fosse uma intervenção um pouquinho mais potente. E no fim desse espectro, com uma intervenção mais potente, mais estudada e mais conhecida que a gente tem, é a dieta cetogênica, que é uma dieta muito antiga, ela tem mais de 100 anos, usada para várias condições, como epilepsia, por exemplo, diabetes, obesidade e outras doenças, que modula de forma muito profunda o funcionamento do cérebro e tem um potencial enorme para melhora de quadros psiquiátricos. E essa dieta cetogênica, ela é uma dieta que tem uma conformação básica, resumindo muito, ela é uma dieta bastante baixa em carboidratos, ela é uma dieta moderada, com uma quantidade adequada de proteínas e com uma quantidade um pouco mais alta de gorduras boas. A gente está vendo o azeite de oliva, né? Existe uma série de gorduras boas, gorduras saudáveis, como gordura da carne, por exemplo, gordura dos alimentos de origem animal. Então, é uma dieta que tem essa combinação de alimentos, essa formulação, e que tem o poder de modular de forma muito profunda o funcionamento do corpo e do cérebro e de ser uma ferramenta de tratamento para quadros psiquiátricos muito potente. Eu quero te agradecer a presença aqui, essa generosidade de compartilhar esse conhecimento e quero novamente enfatizar, nós estamos falando daquilo que a gente faz todo dia, a gente se alimenta. Então, se a gente puder se alimentar de forma mais adequada, vocês viram que a questão de pouco açúcar, carboidrato de uma maneira geral está sempre meio presente, a qualidade da gordura, a gordura também é importante, né? A variedade, como existe na dieta mediterrânea, peixes, né? Saladas, enfim, mas é aquilo que a gente faz no dia a dia e saber que isso pode ajudar na depressão, ajudar na ansiedade, quadros tão frequentes no nosso dia a dia, é importantíssimo. Regis, eu agradeço mais uma vez a sua presença e espero que você esteja conosco em outros programas.
Eu que agradeço o convite, Denise, muito obrigado e certamente vou estar de volta se for convidado. E agora, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e vem aí aquele quadro Fato ou Fake? Verdades e mentiras sobre a saúde. Até já! A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. 120 mil não é apenas um número. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. 120 mil é mais que uma meta, é um recado. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Estamos de volta e agora nós vamos para aquele quadro Fato ou Fake, onde a gente destrincha a respeito de uma afirmação para que você entenda mais sobre ela. Vamos para a primeira Fato ou Fake. O uso excessivo de telas pode afetar a qualidade do sono? Sim, pode afetar a qualidade do sono, porque qualquer tipo de luz, inclusive aquela luzinha azul que fica em muitos aparelhinhos, atrapalha a produção da melatonina. A melatonina é um hormônio que nós produzimos na pineal, é um hormônio muito importante e que tem relação com o ritmo circadiano, com noite e dia. E você não sabe, mas todos os nossos hormônios, o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele obedece esse ciclo circadiano. Então, é muito importante que à noite aumente essa melatonina e diminua o cortisol, para que você dormindo possa resetar, pôr tudo no lugar e quando for de manhã, o cortisol volte a aumentar. Então, fique no escurinho que seu sono vai ser melhor. Vamos lá para a próxima afirmação. Comer rápido demais pode prejudicar a digestão? É fato, porque comer rápido demais pode atrapalhar a digestão realmente. Você engole os alimentos e aquele processo digestivo não consegue acontecer. Quando você engole os alimentos, a primeira parte na boca, nós temos a saliva que já ajuda, começa a fazer a digestão, mas quando passa para o estômago, esôfago, estômago, você na verdade libera vários tipos de enzimas e também tem um pH mais ácido para digerir aquele alimento.
Se você não digerir adequadamente, porque ele passou rápido demais, você, na verdade, pode, inclusive, colocar bactérias no seu intestino, porque elas não conseguiram ser mortas pelo aquele ácido que você produz no estômago. Então, tem o seu motivo quando a gente diz mastigue com calma, mastigue bem. É para que todo o processo possa ocorrer, as bactérias que vêm com aquele alimento sejam mortas e quando esse alimento passar para o seu intestino, ele já esteja num formato mais adequado para a segunda etapa da digestão. Então, coma sempre com calma. E quando você for comer, faça só isso, não fique fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Vamos então para a próxima? A atividade física ajuda a prevenir a osteoporose? É fato. Atividade física ajuda a evitar a osteoporose, a prevenir a osteoporose. Na verdade, quando você faz atividades de impacto principalmente e também a musculação, na verdade o interessante é que sempre você faça musculação e também um pouco de aeróbica, mas qualquer atividade física ela tem um impacto no osso e faz com que ele responda e fique mais forte. Então, quando a gente fala, olha, faça exercício que você pode evitar a osteoporose, principalmente para as mulheres que depois da menopausa têm uma tendência por causa da falta do hormônio, de evoluir mais rapidamente para a osteopenia e para a osteoporose. Então, é importante que você lembre que fazendo exercício regularmente e, de preferência, orientado, você vai evitar esse problema. Lembrar que osteoporose leva a uma facilidade maior de fraturas e a fratura, quando a pessoa vai envelhecendo, é cada vez mais perigosa. Então, faça exercício regularmente. E agora encerramos o nosso programa dessa semana e eu quero convidá-los a estar conosco no próximo sábado, às 19h30, para que a gente tenha mais uma conversa sobre a saúde. Eu quero ter muitos seguidores, muita interação, para que você possa cada vez mais conhecer sobre sua saúde e ficar melhor. E não esqueça também que o nosso programa é antes do Outra Coisa e depois sequências maravilhosas na Revista Oeste. Não perca e até lá!